Então agora eu vou falar sobre ponteiros na linguagem de programação C. Uma questão sobre os ponteiros é que eles já foram utilizados obrigatoriamente antes, né? Só que era mostrado como se fosse uma regra utilizada daquela maneira, tá? Então agora vai ser definido, explicado melhor o que é esse conceito ali dos ponteiros. Mas como eu tinha falado, né? Já tinha sido visto antes, é no caso ali do scanf. Então o comando principal é o comando de entrada ali da linguagem de programação C. Ele leva esse e-comercial, tá, que indica o uso de um ponteiro. Tá? Então aqui foi aplicado o conceito de ponteiros, onde para o comando scanf eu não mando a variável A, eu mando um ponteiro para a variável A. Isso não faz muito sentido por enquanto, tá? Para quem não viu ponteiros, e vai ser explicado melhor para que serve isso. O que precisa entender, tá, para poder acompanhar esse conteúdo? Precisa entender sobre os comandos de entrada e saída, tá? Porque vão ser mostradas instruções de entrada e saída para essa apresentação, e também sobre vetores, tá? Sejam eles unidimensionais, bidimensionais ou as próprias strings. Sobre as definições, variáveis, tá? São espaços de memória ali que vão endereçar algum tipo de dado, tá? E os ponteiros, né, para poder diferenciar essas variáveis de um ponteiro, tá? Os ponteiros são variáveis também, só que o conteúdo é bem específico desses ponteiros porque eles sempre vão guardar um endereço de memória. Eu vou trazer uma exemplificação aqui bem simplificada sobre esse endereçamento de memória. Vamos imaginar um espaço de memória, tá, do computador. Vamos imaginar aqui que isso daqui é a memória do computador. Tá? Então aqui é a memória onde ficam armazenadas as informações e que cada variável ela ocupa um espaço dessa memória. Toda vez que se cria uma variável, essa memória do computador é pego um espaço dela e alocado ali para poder guardar uma memória, alguma informação. Ah, por exemplo, se eu crio lá uma variável inteira chamada A, deixa eu aqui diferenciar aqui o A, eu vejo que ele reserva um espaço de memória e chama esse espaço de memória de A. Tá? Esse é o espaço de memória que guarda a informação que eu vou aqui chamar essa variável de A. Tá? É válido dizer que uma variável inteira ela ocupa 4 bytes, então, bem na verdade, esse bloco aqui teria tamanho de 4 bytes, né? Então, seriam 4 espacinhos, só que eu não vou representar assim, tá? Vou representar como um espaço único aqui. Tá? Então, eu crio ali um espacinho de memória, poderia estar aqui criando outras variáveis juntos, né? Então, A, B. Então, a partir do momento que eu criei essa outra variável aqui, ele criou um outro espaço de memória, alocou mais 4 bytes e chamou esse espaço aqui de memória de B. E se eu fizer que B recebe 1, né, então aqui esse espaço de memória vai receber o valor 1 aqui. Tá? Só que esse valor 1, tá, no final das contas, tudo é guardado de forma binária. Né? Então, na verdade, esse 1 ali vai ser o 0,000000678. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Então, esse daqui é o valor, né, que está aqui armazenado. E se eu criar aqui um char chamado x, ele também vai alocar um espaço aqui, só que é um espaço de 1 byte, então é um espaço menor, vai chamar de x e vai guardar lá um valor. Digamos que eu queira guardar lá o valor, a letra A. Tá? Quis guardar lá a letra A. Como que fica guardada essa letra A dentro desse espaço de memória? Bom, também vai ter uma representação binária dessa letra A. Tá? Eu não sei exatamente qual que é, teria que olhar lá na tabela ASCII qual que é o número correspondente à letra A, mas vamos dizer que seria esse daqui. 3. Vamos dizer que esse daqui também fosse para a letra A. Como é que ele iria diferenciar que é o número 1 ou aquela específica, aquela letra específica, aquele símbolo específico? Lá na memória do computador é tudo binário, né? Então ele não teria como fazer essa diferenciação, só olhando por aqui.
o que eu vejo é pela tabela que assim de alocação das variáveis, eu sei que quando eu pegar aquele número binário aqui, que está nesse espaço de memória aqui, eu devo interpretar ele como se fosse um char. Quando eu pego esse número binário aqui, nesse espaço de memória aqui, que é um espaço que é do tipo inteiro, eu devo interpretar isso aqui como se fosse um número, um numeral inteiro. Tá? A mesma coisa para float e para os outros tipos de dado. Tá? Então, na alocação, eu sempre faço essas alocações, tá? Eu tenho que coincidir aqui o tipo de dado com aquela informação binária que está contido naquele espaço de memória. É isso que eu faço quando declaro uma variável. Mas, além disso, tá, o que eu tenho é que cada um desses espaços de memória, ele tem, além de um nome ali, na hora que eu crio, ele também tem um endereçamento, tá, que é um número ali que vai representar em que lugar da memória que se encontra aquela variável. Então, aqui eu vou colocar, aqui seria, olha, está lá no, sei lá, no byte, vamos começar aqui do 0 até. Ocupou 4 bytes, então esse aqui começou no byte, e esse aqui começa no 8. Tá? Então, ele recebe aqui assim um endereçamento. Tá? E é isso daqui que vai ser o ponteiro. Na verdade, a informação do ponteiro vai guardar em que endereço de memória está aquele conteúdo. Tá? Porque, no final das contas, lá na memória existe, tá, para cada um desses bloquinhos, né, para cada um desses bytes, ele tem um número que representa aquele espaço. Tá? Então, aqui estou criando vários outros espaços. Isso aqui vai estar para a memória toda, tá? Ele teria esse tipo de informação. E cada um deles ali vai ter um númerozinho que representa aquela informação. Então, quando eu venho aqui e crio mais uma variável, vamos criar aqui uma variável C, também que foi do tipo inteiro. Então, ele alocou aqui esse espaço, pegou aqui 4 bytes, e chamou esses 4 bytes de esse espaço aqui de C. Tá? Ele não precisa saber todos os números, a bem da verdade, ele vai ter, né? Todo endereço de memória vai ter um número, mas até para o ponteiro, o que a gente vai ver é que ele só precisa saber qual que é a primeira posição aqui daquela alocação. Por quê? Porque se é do tipo inteiro, sempre vão ser os 4 bytes seguintes. Se for do tipo char, sempre vai ser o byte, apenas um byte. Então, ele consegue pegar certinho que assim qual que é o tamanho, sabendo só qual que é a primeira posição. Sei a primeira, eu preciso de 4 bytes, então eu sei que todo esse espaço aqui é alocado para guardar aquela variável C, né? O que seria necessário para guardar aquela variável C. Então, mais adiante eu vejo que eu não preciso saber todas as posições de memória, eu sabendo a primeira, tá? Isso vai ser o suficiente. Para poder criar um ponteiro, declarar um ponteiro, né, o que se faz é quase como a definição de uma variável normal ali, como um inteiro, um char, um float, só que eu coloco um asterisco, tá, antes do nome da variável. A bem da verdade, essa regrinha é a que eu uso, né? Eu coloco antes o nome da variável, mas ela pode estar associada também ao tipo do dado, então poderia ter o asterisco lá, logo, boto int asterisco espaço p, seria um jeito possível ali de criar o mesmo variável ponteiro. Eu acabo utilizando essa formação aqui. Eu coloco o asterisco antes do nome da variável. Isso é o que precisa, não importa se ela está colada realmente no nome da variável, ela até pode ter um espaço, o asterisco poderia estar aqui, né, como eu tinha comentado, mas eu acabo utilizando essa formação aqui. Tá? Então, coloco aqui um asterisco, eu estou dizendo que eu criei uma variável que é do ponteiro, só que é um ponteiro para valor inteiro, e ela se chama p. Tá? Isso porque os ponteiros somente podem apontar para variáveis que são do tipo declarado. Tá? Então, eu criei ali um ponteiro para inteiro, eu só vou poder endereçar um espaço de memória que guarda um número inteiro. Até mesmo porque, novamente, né, que eu tinha comentado, eu sei que o tamanho, tá, da informação ali é baseado no tipo dela. Então, o ponteiro precisa de informação também para saber quantos bytes ali ele vai precisar pegar para poder tratar aquela informação, caso ele queira acessar a informação. Tá? Então, o endereço ali, no final das contas, é fixo. O endereço sempre vai ser o primeiro valor da posição, tá, do bloco de memória. Só que eu preciso saber até onde que vai o conteúdo, tá, daquele endereço de memória.
Dois operadores que precisam ser lembrados na hora de manipular os ponteiros, tá? Aí é comum confundir eles inicialmente, mas depois se acostuma, tá? Mas são esses dois operadores que a gente vai utilizar. Um é o e-comercial, que a gente já estava utilizando lá no comando scanf, tá? E esse e-comercial vai fornecer qual que é o endereço de memória onde está armazenada determinada variável. Tá? Então, ele tem esse papel específico de pegar o endereço de memória, tá? de um espaço lá alocado. E o asterisco ele vai fornecer o valor armazenado na variável referenciada por um ponteiro. Então, uma coisa é saber qual que é o endereço de memória que está sendo utilizado no computador para aquela variável, e outra coisa é saber qual que é o conteúdo que está dentro daquele endereço de memória. Tá? Então, são essas duas manipulações que são necessárias quando se trabalha com ponteiros. Tá? Esses são os dois operadores que vão ser utilizados. Veja que esse asterisco ele tem dois papéis. Quando eu crio uma variável ponteiro, eu utilizo o asterisco. E quando eu quero pegar o valor armazenado na variável, eu também utilizo o asterisco. Então, ele tem um uso duplo ali dentro da manipulação de ponteiros. Então, fazendo uma exemplificação aqui, um pouco mais detalhada sobre essa questão de armazenamento na memória do computador, vamos considerar essa instrução, esse pequeno conjunto de código aqui, onde eu crio uma variável inteira chamada A, que recebeu o valor 5, tá? E criei também aqui assim, uma variável ch, tá? Do tipo char, que recebeu ali o valor x, a letra x. Então, aqui está bem detalhado que tem os 4 blocos, né, alocados para o valor inteiro. Tá? Vejo que cada um dos blocos vai receber informação. Tá? Então, aqui ele recebeu o valor 5 está nessa representação. Aqui tem uma representação em hexadecimal, tá? Para poder representar. Os endereços também estão aqui em hexadecimal. Tá? Então, a alocação não é naquele número que eu coloquei lá mais simplificadamente de 1, 2, 3, 4. Ele tem todo esse endereçamento para poder guardar todas as posições de memória do computador. E ele vai fazer sempre essa alocação. Tá? Então, o valor 5, na verdade, é 0,00005. Tá? Para poder guardar aqui na representação em hexadecimal. Antes eu tinha demonstrado em binário. Tá? Então, para simplificar aquela representação binária que está sendo representada em hexadecimal. E quando eu pego esse 0,0000000, opa, me perdi aqui no 0,0000005, se eu converter esse hexadecimal para o decimal, eu vejo que o correspondente dele é o próprio 5. Tá? Então, veja como era um número pequeno, ele acabou alocando naquela parte menos significativa, né, o valor 5, mas é tudo isso daqui que vai representar o número. O computador tem que fazer toda a conversão sempre desse espaço. Então, toda vez que eu fiz isso daqui, o computador automaticamente distribuiu nos 4 bytes necessários qual que era o valor correspondente. Toda vez que eu peço para, por exemplo, mostrar o valor da variável A, ele vai vir aqui no primeiro bloco de endereçamento daquela variável, vai pegar os 4 bytes e vai converter isso daqui para o decimal correspondente para ser mostrado. Tá? X é a mesma coisa, o correspondente na tabela ASCII do valor x é aqui em hexadecimal 78. Tá? Então, mas é um char, então ele só precisa de 1 byte para poder armazenar. Tá? Então, está aqui representado também. Quando eu crio ponteiro, né, aqui eu estou criando então um ponteiro chamado APTR, PRT melhor dizendo, né? É um ponteiro para A, que é do tipo inteiro, e eu pedi para ele já receber, ele ser inicializado com o valor do endereço de memória da variável A. Tá? Então, ele recebeu aqui assim, esse e-comercial é utilizado para poder pegar o endereço de memória. Então, a alocação dele, tá? Um ponteiro aqui assim, aqui está sendo considerado na representação da arquitetura, que ele também tem 4 bytes necessários para poder guardar o valor. E o conteúdo dele nada mais é do que o endereço de memória da variável A. Qual que é o endereço de memória da variável A? Se eu olhar aqui, eu vejo que a variável A foi criada a partir do endereço de memória 0100, que é o que ele recebeu aqui. Tá? No final dos contos, ele tem toda essa representação aqui para o número de 4 bytes, onde ele guardou esse valor aqui, que nada mais é do que o endereço de memória dessa variável A. Então, o conteúdo dele, do APTE, do ponteiro para A, tá? Nada mais é do que esse endereçamento aqui de onde a variável A foi criada, ou a partir de onde a variável A foi criada. Tá? Então, essa é a diferença, porque o conteúdo da variável A é 5, o conteúdo do ponteiro para A
é o endereço de memória, esse endereçozinho aqui de memória, tá, alocado para aquela variável. Estendendo o código, tá, então aqui colocando os printf para poder mostrar algumas informações. Eu coloquei aqui como que eu faço para mostrar o valor de um ponteiro, né? Para saber qual que é o valor de um ponteiro. A gente sabe que preciso colocar especificadores dependendo do tipo de dado. Se eu quiser mostrar um número inteiro, eu vou colocar ali o porcentagem D ou porcentagem I. Para eu poder mostrar o valor de um ponteiro, eu utilizo porcentagem P. Tá? Essa é uma coisa importante ali a ser destacado, que para poder mostrar o endereço de memória, eu sempre vou colocar aqui o porcentagem P como especificador. Então, aqui eu estou colocando duas frases. Tá? O primeiro, o endereço apontado. Aqui eu vou mostrar um ponteiro, valor apontado, tá? Para poder diferenciar e até mesmo mostrar aqui a utilização do asterisco. Nesse printf aqui, eu vou estar mostrando o endereço de memória aqui. Então, qual que é o endereço de memória que está nesse ponteiro? Então, ele pegaria esse valor aqui assim para ser mostrado. E aqui eu estou pedindo qual que é o valor apontado por esse ponteiro. Tá? O que eu estou dizendo? Olha, quando eu coloco esse asterisco aqui na frente, eu não quero saber esse endereço de memória, eu quero saber o que tem dentro desse endereço de memória. Então, com esta informação aqui, eu vou pegar esse endereço de memória, vou acessar ele a partir de onde ele está. E eu sei que esse ponteiro é para um ponteiro inteiro, e por isso que eu preciso saber qual que é o tipo de dado do ponteiro. Então, ele vai pegar esse endereço de memória aqui, então ele acessou esse bloco aqui. Como é um inteiro, ele sabe que tem que pegar 4 bytes para poder representar. Ele pega esses 4 bytes aqui, converte para um número inteiro, e ele sabe qual que é o tipo, né, qual que é o conteúdo daquele espaço de memória. Então, aqui ele pegaria o valor 5, efetivamente. Ele foi lá naquele endereço de memória, pegou os bytes, converteu para o inteiro, então ele sabe que o conteúdo é 5. Então, simplesmente o endereço, né, o valor da variável, que é o ponteiro, é o endereço de memória armazenado nele. O valor que é apontado por ele, então ele vai lá no conteúdo especificamente daquele espaço de memória que ele aponta, para pegar qual que é aquele conteúdo, o valor lá armazenado. Tá? E aqui, nesse segundo print aqui, eu estou pegando o endereço do apontador. Olha só, vou mostrar um apontador, tá? Um ponteiro, melhor dizendo, só que o conteúdo que eu estou pegando é o conteúdo, então eu utilizei o e-comercial aqui, é o conteúdo, é o espaço de memória do meu ponteiro. Tá? O espaço de memória é onde esse meu ponteiro foi criado. Uma coisa é o conteúdo que tem dentro do ponteiro, que é esse endereço aqui guardado, e outra coisa é onde ele foi criado. Onde que esse ponteiro foi criado? Ele foi criado nesse bloco aqui de memória, tá? Nessa posição de memória. Então, quando for ver o resultado desse print, da execução desse código, é lógico que esses valores de alocação de memória vão mudar, tá? Vai depender aí do computador, de que lugar da memória que tinha disponível para ser alocado. Tá? Aqui eu estou colocando valores similares ao que estaria aqui nessa imagem, imaginando que isso daqui fosse a memória do computador. O resultado seria isso daqui. Tá? O endereço que foi apontado é esse endereço aqui, é o endereço 100. O valor que foi apontado por esse apontador é o 5. E o endereço onde ele foi criado é na posição 105. Tá? Então, esses seriam os conteúdos baseados nessa imagem aqui, assim, de alocação da memória, tá? Que seriam mostrados como resultado da execução desse código. Tá? Então, tem essa diferenciação que tem que prestar atenção. Uma coisa é o endereço que está guardado no apontador, outro que é o valor que esse apontador aponta, e outro é onde esse apontador foi criado, em que espaço de memória esse apontador foi criado. Tá? Então, aqui eu utilizei o e-comercial para saber o espaço de memória do apontador. Aqui eu utilizei o e-comercial para poder saber o endereço de memória da variável A. Aqui eu tenho outro código. Tá? E eu vou fazer um teste de mesa para ilustrar ali o que estaria acontecendo com esse código. Então, trazendo aqui para o teste de mesa aquele código, né? Essa primeira linha cria uma variável chamada num, essa segunda linha cria um ponteiro para P, tá? Então, um ponteiro chamado P, né? Um ponteiro para o número inteiro. Nessa linha aqui, essa variável num recebe o valor 55. Nesta linha aqui, o P recebe, né, o meu ponteiro P. Ó, não vou levar o asterisco aqui na frente, porque esse asterisco era só para criar o ponteiro. Tá? Então,
Então, detalhe importante. E aqui eu digo que o endereço de memória onde está guardada aquela variável num deve ser armazenado naquele ponteiro P. Tá? Então, vou considerar que essa variável num ela foi criada aqui num espaço de memória que eu vou chamar de... Vou colocar aqui que é o espaço de memória 0, 1, 0. Né? Endereço de memória 10. Então, quando eu fizer isso daqui, então, considerando que o num foi criado naquele espaço de memória aqui, quer dizer que o conteúdo desse meu ponteiro aqui nessa atribuição é isso daqui, é o endereço de memória 10. É isso que está acontecendo. Por isso, quando eu der esse print aqui, o que vai acontecer é que eu vou mostrar esse ponteiro, tá? O endereço de memória, que é o endereço de memória que está guardado dentro da variável P. O conteúdo da variável P é esse daqui. Então, esta saída desse trecho de código aqui, tá, vai mostrar aqui como saída que o conteúdo de P é igual a 0x10. Tá? Porque isso daqui diz que queria pegar essa informação aqui. Tá? Então, a informação que eu queria era essa informação que estava dentro do meu ponteiro P. Não uso asterisco aqui. Tá? Lembrando que o nome do ponteiro é P, simplesmente. Na declaração que eu utilizei esse asterisco aqui, mas ele é simplesmente o P. Porque se eu colocar aqui esse asterisco P, eu estou pegando o conteúdo que é apontado naquele endereço de memória, que é o que eu estou fazendo na seguinte instrução, né? Valor apontado. Vejo que eu estou dizendo que a resposta disso daqui vai ser um número inteiro, porque não é um endereço de memória, porque eu quero pegar o conteúdo que está sendo apontado por P. Qual que é o conteúdo que está sendo apontado por P? P está apontando para esse espaço de memória que é num, então o conteúdo desse endereço de memória, então quando eu coloco aqui o asterisco P, o conteúdo desse endereço de memória é o número 55. Por isso, a saída dessa instrução vai ser 55. Tá? Então, vejo que essa diferenciação é sempre importante perceber e conseguir fixar, né, essa diferenciação. Então, conteúdo que é apontado e outra coisa é o valor do apontador. O valor do apontador é um endereço de memória, o conteúdo apontado por aquele apontador, né, vai usar o asterisco aqui, é para onde ou o que tem dentro daquele espaço de memória apontado pelo apontador. Tá? E aqui só uma complementação. Se eu quiser fazer um incremento do valor daquela variável apontador, tá? Essa é a forma que eu tenho que utilizar. Eu tive que utilizar aqui os parênteses, tá? Porque senão ele pode gerar uma confusão ali entre... Se eu não utilizar aqui os parênteses, tá? O que vai acontecer? Se eu colocar simplesmente a operação do tipo asterisco P++. Qual que é... Eu até deixo fazer diferente. Deixa eu tirar aqui um cuidado. Digamos que a minha intenção fosse incrementar o valor do apontador. Tinha que ter o asterisco mesmo. Deixa eu até voltar ele aqui. Tá? Se a minha intenção pensada fosse, olha, eu quero incrementar o valor apontado por P. Se eu fizer isto daqui, tá? Eu estaria imaginando, bom, o valor apontado por P, porque esse daqui pega o valor apontado por P, mais significa que eu quero transformar isso daqui para 55. Tá? Um cuidado na hora de fazer esse tipo de manipulação, porque qual que seria a dificuldade aqui, né, a ser imaginada? O que eu estou fazendo realmente? Aumentando esse número para 56, ou eu estou pegando esse valor aqui e incrementando esse endereço de memória? Tá? Então, será que a minha intenção era transformar isso daqui em 56 ou incrementar esse endereço? São duas possibilidades, né, que eu poderia enxergar. Tem prioridade aqui nos operadores que vão dificultar essa questão, essa manipulação. Tá? Então, o que aconteceria seria isso daqui, ele viria para esse caminho aqui. Então, estaria pegando aqui assim um valor meio estranho, né, um endereço de memória meio estranho aqui assim com relação a essas variáveis. Por isso que eu coloco os parênteses aqui. Porque daí eu estou dizendo especificamente que eu vou lá naquele endereço de memória apontado, aquele valor apontado pela variável P, e incremento ele em uma unidade. Tá? Tem uma questão aqui importante também,
que quando eu for dar esse print aqui, o que ele vai mostrar como resultado vai ser 55. Por quê? Esse operador mais é uma coisa que vai ser feita depois. É um detalhe ali sobre esse operador mais. Isso daqui é uma coisa, uma operação que ele faz depois. Primeiro ele vai mostrar o conteúdo apontado por P, depois ele vai incrementar. Então, inicialmente, ele vai mostrar aqui o 55 como resposta desse printf. Depois ele vai incrementar em uma unidade aquele valor apontado por P. Então, ele vai vir aqui e vai... Vamos apagar aqui o pedaço. E vai incrementar essa variável. Tá? Mas olha que estranho que vai ficar quando a gente executar esse código, porque ele vai mostrar que o resultado aqui era 55. Tá? Mas o valor do ponteiro era 55 e o mais assim vai fazer com que ele incremente só depois de ter mostrado o resultado. Que é uma diferenciação aqui que pode ser feita com relação a utilizar isso daqui, ó, mais valor apontado por P. Tá? Isso daqui talvez gerasse o resultado mais próximo, talvez, do que pudesse ser intenção, que seria, primeiro eu incremento o valor apontado por P, depois eu mostro ele. Tá? Então, aqui ele mostraria 56 como resposta se eu invertesse esses operadores. Mas é um detalhe com relação ao operador de incremento aqui. Por isso, esse outro print aqui, que eu estou pegando o ponteiro mais 5, né? Estou pegando o valor que tem no ponteiro P, que é aquele valor 56, mais 5 unidades, então aqui ele mostraria 61. É o que ele mostra ali como resposta desse teste de mesa. Então, rodando esse código no CodeBlocks, eu vejo que a resposta, né, o resultado dessa execução é aquilo que eu tinha comentado. Aqui o endereço de memória do ponteiro, né? Então aqui ele pegou aqui esse endereço específico aqui de endereçamento da minha máquina. Aqui o conteúdo que é apontado nesse endereço de memória, que nada mais é do que o conteúdo que está na variável num, né? Então é o valor 55. Aqui aquela questão do incremento, tá? Ele vai mostrar 55 como eu tinha comentado, mas 55 mais 5 não é 55 mais 5 que ele vai fazer, ele está fazendo 56, né? Porque isso daqui vai resultar que o valor que está naquele espaço de memória é o 56. Então, mais 5 ele vai dar o 61, que aqui é mostrado. Tá? Então, esses seria o resultado aí dessa execução. Rodando o código aqui com o debug, eu vejo então aqui que ele criou aqui uma variável, um apontador P e uma variável num, dois conteúdos que foram criados. Aqui, coincidentemente, ele está mostrando 53, mas é lixo de memória, né? Porque só nessa linha, nessa próxima execução, que ele vai atribuir o valor 55. Mas vejo que ele pegou um lixo de memória ali, que é um número bem próximo até daquilo que eu queria, né? Mas foi coincidência aqui. Então, vou para o próximo passo. Então, ele atribuiu aqui, assim, o valor 55. Ele também atribuiu aqui para a minha variável P o endereço dessa minha variável num. Tá? O endereço dessa minha variável está aqui, nesse espacinho aqui de memória. Então, na próxima linha, ele mostraria o valor do conteúdo, né? Então, está aqui, que é esse endereço de memória que ele está mostrando quando ele fez esse print. Onde que está o endereço de memória? Está aqui. Veja que tem uma diferenciação, né? Aqui ele está numa representação, os dois estão em representação em hexadecimal, mas aqui ele tem uma simbologia um pouquinho diferente. Tá? Aqui ele faz o 0x, aqui ele representa tudo com 00 mesmo, tá? Para poder representar. Mas são formas de representar diferentes. Eu prefiro assim, né? Fica mais fácil para deixar bem claro que é um hexadecimal. Próxima linha. Então ele mostrou ali que é o 55. Tá? Aqui ele vai fazer, na próxima linha, aquilo que eu já tinha comentado. Veja que ele mostrou aqui 55, tá? Mas aqui ele já atualizou para 56, porque essa linha, no final dela, acaba acontecendo isso mesmo. Tá? Então ele já mudou aqui para 56. Então ele mostrou 55, que é o resultado aqui, e depois aumentou para 56. E aqui a execução daquela última saída, onde ele soma mais 5. Mas veja que também ele não somou mais 5 na variável num, tá? Ou no valor apontado pelo ponteiro. O que ele fez foi, na hora de mostrar na tela, ele está mostrando esse valor acrescido de 5 unidades. Mas na memória continua sendo aquele valor 56 que tinha antes. Tá? Então veja que isso daqui não mudou o valor
do ponteiro, nem o valor apontado pelo ponteiro. Ele só na hora de mostrar na tela é que ele pegou o valor aqui 56 e somou com o valor 5, deu 61, então ele mostrou na tela 61 como resposta dessa execução. Encerrou e deixa só para demonstrar ali aquilo que eu tinha falado antes. Então aqui mudando para mais o valor apontado por P, então aqui ele mostraria o 56, tá? Tem essa diferenciação. Veja que também isso é diferente de fazer isso daqui, ponteiro mais 1, tá? Porque daí o que vai dar como resposta? Ele vai dar 55, 55 e 60. Opa, 55 aqui, que é o conteúdo. Aqui na hora de mostrar, deu 55 mais 1, que dá o 56. Mas o conteúdo apontado continuava sendo 55. Então, aqui na hora de mostrar esse acrescido de 5, ele vai dar o 60 realmente, porque o valor continua sendo 55 aqui. Certo? Então, esse seria o resultado da execução. Tá? Espero que tenha ficado um pouco mais claro esta questão dos ponteiros. Não é uma coisa tão natural, é comum ficar um pouco perdido com relação a o que aponta, o que é apontado, o conteúdo que é apontado, o endereço, o conteúdo do apontador, que na verdade não é um conteúdo, é um endereço de memória, e isso confunde. Tá? É necessário fazer ali um certo esforço para compreender esses conceitos, embora sejam conceitos, 3 conceitos principais ali relacionados, mas ele gera uma confusão inicial e é necessário tomar um bom cuidado na hora de fazer essas manipulações associadas a ponteiros. E é isso, espero que o conteúdo tenha ficado bastante claro nesse sentido.